A história de Lúcifer, de sua glória à maldição. A história envolve uma personalidade chamada Lúcifer no capítulo 14 de Isaías. A raiz latina de Lúcifer, que significa aquele que traz luz, tem sua equivalência em hebraico como estrela da manhã. Independentemente do idioma, Lúcifer é retratado como um ser radiante, brilhante e majestoso. Ele ocupava uma posição elevada como anjo, contando entre os principais anjos de Deus, ao lado de Miguel e Gabriel, nas hostes celestiais. Contudo, em algum momento, Lúcifer cometeu um erro grave ao desafiar Deus. Lucas, capítulo 10, versículo 18. Jesus compartilhou com seus discípulos: "Eu vi Satanás cair do céu como um raio." Nesse relato, Jesus descreve uma cena celestial que antecede sua encarnação como filho de Maria. Ele os alertou sobre os perigos de permitir que o orgulho os domine. A cena descrita por Jesus foi o julgamento divino sobre um anjo chamado Lúcifer. Lúcifer detinha uma posição singular de honra no céu. Ezequiel, capítulo 28, versículos 12 ao 15. Filho do homem, entoe uma lamentação sobre o rei de Tiro e diga-lhe: assim diz o Senhor Deus. Você tinha plena perfeição e a plenitude da completude. Repleto de sabedoria e perfeito em beleza, você estava em Éden, o jardim de Deus. Cada pedra preciosa era a sua cobertura: o rubi, o topázio e o diamante, o berilo, a ônix e o jaspe, o lápis-lazuli, a turquesa e a esmeralda, além do ouro. As suas engastes e soquetes foram elaborados no dia em que você foi criado. Você era o querubim ungido que cobre e protege, e eu o coloquei lá. Você estava no Monte Santo de Deus. Você andava no meio das pedras de fogo, as joias cintilantes. Você era irrepreensível em seus caminhos, desde o dia em que foi criado, até que se achou iniquidade e mal em você. Lúcifer é descrito como o querubim ungido que cobre. Os querubins estendiam suas asas no topo, envolvendo o propiciatório, olhando um para o outro. Lúcifer exibia uma beleza exemplar, mas o orgulho o levou a desafiar Deus, buscando uma posição de igualdade com ele. Parece que Lúcifer tinha autoridade sobre um grupo de anjos e conseguiu alienar alguns deles de sua lealdade a Deus. Ele liderou uma rebelião contra Deus, resultando na expulsão dele e de seus companheiros rebeldes de sua presença. Para descrever a atividade de Lúcifer, ao induzir alguns anjos a se rebelarem contra Deus por meio de sua trama persistente, Ezequiel capítulo 28, versículos 16 ao 19, afirma: por meio da abundância de suas ações comerciais, você foi internamente preenchido com a iniquidade e a violência, e você pecou. Portanto, eu o expulsei como algo profano e ímpio do monte de Deus, e eu o destruí, ó querubim cobridor, do meio das pedras de fogo. Seu coração estava altivo e arrogante por causa de sua beleza. Você corrompeu sua sabedoria devido ao seu esplendor. Eu o precipitei ao chão. Eu o posicionei diante dos reis para que o observem. Você profanou seus santuários pela grande quantidade de seus pecados e pela enormidade de sua culpa por meio do desequilíbrio de suas ações comerciais. Portanto, eu trouxe um fogo do meio de você. Ele o consumiu e eu o reduzi a cinzas na terra diante de todos que o contemplam. Todos os povos, as nações que o conheceram, estão chocados com você. Você chegou a um fim horrível e aterrorizante e cessará para sempre de existir. Em algumas versões da Bíblia, a palavra comércio é utilizada para descrever alguém que age como um difamador ou caluniador, representando alguém que vende tanto bens quanto fofocas. Em outros livros da Bíblia, como Levítico, Provérbios e Jeremias, essa palavra é traduzida como difamador ou caluniador. Por exemplo, em Provérbios, capítulo 20, versículo 19, é alertado contra a prática de ser um difamador que está intimamente associado àquele que lisonjeia com os lábios. O versículo diz: quem anda como difamador revela segredos, portanto não se associe com aquele que lisonjeia com os lábios.
Isso ilustra precisamente o que Lúcifer fez. Ele circulou entre os seres angelicais criados e promoveu uma rebelião organizada contra Deus. Lúcifer recebeu uma posição muito mais responsável na administração do universo, mas cometeu um erro grave, desafiando a autoridade de Deus. O diabo nunca precisou alterar suas estratégias, seja no céu ou na terra, porque elas continuam a ser eficazes. Essa rebelião não ocorreu subitamente ou em poucos dias. O tempo que Lúcifer levou para promover sua revolta é desconhecido, mas foi suficiente para orquestrar uma rebelião cuidadosamente planejada contra Deus e persuadir cerca de 1/3 dos anjos a se unirem a ele. Essa estimativa é derivada de uma declaração sobre Satanás em Apocalipse, capítulo 12, versículo 4, que menciona: "E a cauda arrastava a 1/3 das estrelas do céu e lançou-as na terra", interpretando a frase "estrelas do céu" como uma referência a toda a companhia de anjos. Os atos revolucionários tiveram início no céu, não na terra. Lúcifer, como líder da difamação ou fofoca, persiste em minar diversas formas de autoridade estabelecidas por Deus, tanto na igreja quanto no mundo. Após ser expulso do céu, Lúcifer não cessou sua rebelião, mas continuou a construir um reino próprio em oposição ao reino de Deus. O orgulho foi o pecado original de Lúcifer. Em Ezequiel, capítulo 28, versículos 12 ao 15, descreve como o coração de Lúcifer se elevou devido à sua beleza, e esse orgulho resultou em sua queda do monte de Deus. O pecado original não foi assassinato, adultério ou mentira, foi o orgulho. O orgulho ainda é considerado o mais prejudicial de todos os pecados, pois pode seduzir indivíduos sem que percebam sua nocividade. Lúcifer era tão cativante que se encheu de orgulho, e esse orgulho culminou na transformação de Lúcifer em Satanás. O primeiro pecado no universo não foi assassinato, adultério ou mentira, mas o orgulho. O orgulho gerou rebelião, e foi o orgulho decorrente das bênçãos que Deus mesmo havia concedido a Lúcifer: poder, autoridade, beleza e sabedoria. A atitude equivocada de Lúcifer transformou esses dons em instrumentos para sua própria destruição. Homens e mulheres, chamados e capacitados por Deus, ainda cometem o mesmo erro trágico que Lúcifer, cedendo ao orgulho. Isaías, capítulo 14, versículos 12 ao 15, analisa o motivo por trás da rebelião de Lúcifer: a ambição de ser igual a Deus. Lúcifer fez 5 afirmações consecutivas precedidas pela frase "eu farei", expressando sua ambição autopromocional. Seu orgulho levou à sua queda, contrastando com Jesus, que, sendo divino por natureza eterna, desfrutou da igualdade com Deus. Deus exaltou Jesus ao mais alto lugar, e todo joelho se dobrará, reconhecendo Jesus Cristo como Senhor. A auto-humilhação é o caminho para a promoção. Provérbios 18, 12 declara: "Antes da destruição, o coração do homem é orgulhoso, e antes da honra, a humildade." Filipenses revela que Deus exaltou grandemente Jesus por causa de sua humildade. É uma decisão que cada pessoa precisa tomar por si mesma: humilhar-se diante de Deus, renunciando ao orgulho, arrogância e ambição pessoal. Jesus forneceu um exemplo prático de auto-humilhação em Lucas, capítulo 14, versículos 8 ao 11, enfatizando que todo aquele que se exalta será humilhado, e aquele que se humilha habitualmente será exaltado. Isaías, capítulo 14, versículos 11 ao 15, descreve a queda de Lúcifer, com sua grandiosidade e esplendor reduzidos a Sheol, juntamente com a melodia de suas harpas. Os vermes se espalham sob ele como leito, e os vermes são sua cobertura. Como você desceu do céu, ó luminar matutino, descendente da aurora! Você foi precipitado à terra, enfraquecendo as nações. No entanto, em seu íntimo proclamou: ascenderei aos céus, exaltarei meu trono acima das estrelas de Deus. Assentar-me-ei no monte da Assembleia, nos recônditos do norte. Elevarei-me sobre as altitudes das nuvens.
tornar-me-ei semelhante ao Altíssimo. Mas, na verdade, será conduzido a Sheol, aos abismos mais profundos. O anseio de Lúcifer era equiparar-se a Deus. Ele se via tão perspicaz, belo e majestoso que concebeu em sua mente: eu poderia ser Deus. Comumente aceito pelos estudiosos bíblicos, Lúcifer era encarregado de liderar o culto celestial. Sua maestria musical o tornava encantador, influenciando as pessoas até os dias de hoje. Lúcifer desempenhava um papel vital no santuário celestial de Deus. Encarregado dos rituais religiosos, era o querubim responsável pela guarda do local onde a presença divina se manifestava. Seu domínio incluía a música. Ele era um artista bem-sucedido. No entanto, sua queda ocorreu devido ao orgulho. As fronteiras da batalha foram delineadas. Ele foi expulso da presença divina ao se ensoberbecer por sua sabedoria e beleza, tramando uma rebelião contra Deus. Seus anjos traidores também foram lançados juntamente com ele. Embora Lúcifer fosse possivelmente a mais sábia e bela das criaturas divinas, as Escrituras revelam que seu coração se encheu de soberba. Sua queda de Satanás teve origem internamente, surgindo primeiramente de seu orgulho devido à sabedoria e beleza, culminando na rebelião planejada contra Deus. Ele foi banido da presença divina, levando consigo seus anjos revoltosos. Esta narrativa deve servir como advertência em nossas próprias vidas. Ao criar Adão como único entre todas as criaturas, Deus conferiu algo especial à sua formação, projetando-o para combater o orgulho. Adão surgiu de uma fonte única, a mais humilde, mas Deus o capacitou a alcançar a mais alta estatura. A criação de Adão, conforme descrita em Gênesis, afirma: então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem tornou-se um ser vivente. Ao contrário de Lúcifer, devemos lembrar desse princípio para permanecer fundamentados e humildes. Satanás, o anjo já caído, o adversário de Deus e da humanidade, retaliou. Ele nutria uma inimizade particular contra o ser humano por dois motivos. Primeiramente, ele almejava atacar a imagem de Deus no homem. O homem, visivelmente, representava Deus perante o restante da criação. Satanás não podia atingir diretamente a Deus, mas podia travar uma guerra contra a própria imagem divina presente no homem. Seu deleite residia em contaminar, destruir e humilhar essa imagem, e com esse propósito ele trabalhava incessantemente. Quando alguém deixa de prestar adoração, começa a buscar veneração. O céu não comporta dois objetos de adoração, conforme expresso em Judas 1, onde se relata que os anjos que não preservaram sua posição original foram lançados para baixo. A lição da queda de Lúcifer é clara. Ao recusar-se a adorar, você desce, você cai. Se deseja seguir uma trajetória cristã em declínio, permita-se ser demasiadamente orgulhoso para adorar. O orgulho é um atalho para a decadência. O diabo já foi a resplandecente estrela da manhã, um ser angélico encantador que caiu dos céus. Rebelou-se contra Deus, transformando-se em Satanás, o arqui-inimigo divino. Aquilo que não se converte em louvor, se converte em orgulho. E nós fomos criados não para nos engrandecer, mas para exaltar a Deus à medida que ascendemos. À medida que Deus o abençoa, sua atitude não deveria ser de arrogância. Olhem para mim, não preciso adorar como aquelas pessoas humildes. Em certo momento, você não era nada, mas Deus o ergueu e o agraciou. Conforme as Escrituras, que tudo o que respira louve ao Senhor. No livro de Gênesis, Deus insuflou vida no homem. Se a vida de Deus habita em você, então exalte o Senhor. Esta é a ordem bíblica. Fomos justificados para glorificar, libertos para amá-lo, redimidos para regozijar, entregues para dançar, libertos para cantar. Seja humilde e glorifique a Deus. O louvor é algo sério na Bíblia.
Contudo, há aqueles que o tratam levianamente e zombam dele, inclusive dentro da igreja. A única coisa que pode mantê-lo em um ambiente espiritual, e enfatizo isso, é o louvor e a adoração a Deus. No momento em que decidir não adorar a Deus, sairá da sua presença. Um peixe não sobrevive sem água, o corpo humano não subsiste sem oxigênio, e um cristão não perdura sem louvar e adorar a Deus. Em algum momento, você terá que agradecer a Deus, aprenderá a aplaudir e a dizer aleluia. Louvado seja Deus. Obrigado, Senhor. Louvado seja Deus em qualquer circunstância, mais cedo ou mais tarde. Se não o fizer, não estará na presença de Deus e perecerá, se não dedicar tempo à presença de Deus.